7h19 pelo horário de Brasília. Bom dia para você que está acompanhando aqui a programação do Canal do Boi. Bom dia, Antônio Gustavo. Bom dia, Elaine Valdez. Bom dia para você, produtor rural, para você, pecuarista. Manhã de quarta-feira hoje, dia 9 de agosto de 2017, nós temos muita notícia, muita informação para você a partir de agora. Confira os destaques da edição de hoje. Veja que o preço do gado gordo teve alta nos 3 estados que compõem a região Centro-Oeste nos últimos 15 dias. Falando em preço, o preço do bezerro em São Paulo e Mato Grosso do Sul começa o mês de agosto com o preço em queda. O Bom Dia Produtor te orienta para identificar as características do botulismo, uma palavra que tem se falado muito desde ontem, segunda-feira. E a bancada ruralista discute a MP sobre o Fundo Rural. Fique conosco, já está no ar o seu Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. Já estamos no meio da semana e o mercado do boi gordo vem sinalizando alta. É o que comprova já faz essa constatação a Scott Consultoria. Daqui a pouquinho você vai ver os valores, inclusive nos 3 estados que compõem a região Centro-Oeste, que nos últimos 15 dias vem apresentando alta. Vamos ver a análise de como foi o fechamento desta terça-feira. Olá a todos. Bom, preços mais firmes em relação ao mercado do boi gordo nesta terça-feira, 8 de agosto de 2017. A menor disponibilidade de boiadas terminadas é o principal fator que vem colaborando para a alta dos preços. E a gente observa, na maioria das regiões, alguns pagamentos acima da referência, o que mostra a firmeza em relação ao mercado. Em São Paulo, a arroba do macho terminado ficou cotado em R$ 126,00 à vista, livre de fundo rural. E existem algumas ofertas de compras acima desse preço. Em curto prazo, a expectativa é de que esse cenário de firmeza continue para o mercado do boi gordo, justamente por esses maiores pagamentos, né, mostrando que o cenário é mais firme. E em relação à entrada da entre-safra, né, que colabora também para esse cenário de firmeza devido à menor disponibilidade de boiadas. Bom, por hoje é só. Eu sou a Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. E como você pode acompanhar com a Isabela Camargo, o mercado do boi gordo está tendo um reaquecimento nesse início de mês de agosto. Isso foi comprovado ontem, quando 9 praças apresentaram alta, segundo a agência Scott Consultoria. Vamos acompanhar aqui a apuração da agência Scott Consultoria. Primeiro, a região sudeste. Você acompanha aqui que teve alta em Barretos, Araçatuba e também no Triângulo Mineiro. E também apresentou alta no Rio de Janeiro. Os destaques vão para as maiores altas. Barretos, R$ 126,00, Araçatuba também R$ 126,00. Em Belo Horizonte, fechou a R$ 125,00, Triângulo Mineiro R$ 122,00, região sul de Minas Gerais R$ 120,00. Norte, 124, Rio de Janeiro, 122, apresentou alta de R$ 2,00 e no Espírito Santo, R$ 126,00. Vamos agora para a região sul do país, na apuração da agência Scott Consultoria. Praças que não apresentaram alteração entre segunda e terça-feira. Região Nordeste do Paraná, 124, região Oeste de Santa Catarina, 144,50 e já no Rio Grande do Sul, onde por lá é apurado em quilo vivo, na região Oeste do Rio Grande do Sul, fechou a 4,40, igualmente para Pelotas também 4,40. Vamos agora para a região Centro-Oeste do país. Nós temos aqui as praças que compõem a região Centro-Oeste, que também não apresentaram alteração. Goiânia, R$ 119,00, já o sul de Goiás, R$ 119,00, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, R$ 116,50, Dourados, R$ 117,00 e Três Lagoas, R$
Também praças que não apresentaram alteração, R$ 103,50 Cuiabá, região norte R$ 102,50, região sudeste R$ 102,50 e na região sudoeste R$ 115,50. A gente acompanha agora a cotação para a região nordeste do país, onde apresentou alta na região oeste do Maranhão, alta de R$ 1,00. Alagoas fechou a 148, região oeste da Bahia R$ 137,00, região sul R$ 133,00. Na região oeste do Maranhão fechou a R$ 118,00 com alta de R$ 1,00. E para finalizar temos a região norte. Você pode acompanhar aqui que teve alta no Pará, em Marabá fechou a R$ 119,00, apresentou alta de R$ 2,00 entre segunda e terça-feira. Paragominas também teve alta, fechou a R$ 120,00 e na região sudeste de Rondônia fechou a R$ 114,50. Destaque também para o Acre, R$ 108,00, Redenção R$ 120,00, sul do Tocantins R$ 117,00 e na região norte do Tocantins R$ 119,00. Valores que foram apurados pela agência Scott Consultoria no fechamento de ontem, terça-feira. Você acompanha mais números com relação ao boi gordo com a Elaine. É isso mesmo, Antônio. Essa alta vem sendo verificada desde o final do mês de julho até este início do mês de agosto. Na opinião da Scott Consultoria, também da Rural Business, além de analistas de mercado, como você pode conferir na sexta-feira com Rodrigo Albuquerque, ele que é idealizador do blog Notícias do Front, que já era uma previsão, já era previsto há 60 dias que no final do mês de julho os preços iam começar a reagir. É o que vem acontecendo para o preço do gado gordo, que vem em alta nos últimos 15 dias, tanto para a vaca quanto para o boi gordo. E essa análise você vai acompanhar com o Bom Dia Produtor, começando com o primeiro estado brasileiro, lembrando que o período analisado é do dia 24 de julho até o último dia 8 de agosto, portanto ontem. A vaca gorda para esses 15 dias, R$ 116,00, a valorização foi de 1,75%. Para o boi gordo, R$ 124,00 nos últimos 15 dias, valorizou também 0,81%. Vamos para o estado de Goiás. Alô, Goiás, sintonizado aqui no programa. Vaca gorda do dia 24 até o último dia 8, 117. A alta bem superior foi de 3,54% nos últimos 15 dias, enquanto para o boi gordo, alta de 3,28%, marcando R$ 126 reais na análise da Rural Business. Também vamos para o Mato Grosso, tomando como base a região sul nos últimos 15 dias. Vaca gorda, 119. A alta bem superior também, passou de 4%, 4,39%, enquanto para o boi gordo, alta de 1,63%, fechando a R$ 125. Da mesma forma, vamos acompanhar também a média brasileira, que também vem apresentando alta nos últimos 15 dias. Vaca gorda, R$ 120,68, subindo 0,52%, enquanto que o boi gordo em uma leve alta para a média nacional, de acordo com a Rural Business, R$ 129,87, uma leve alta de 0,01% no intervalo dos últimos 15 dias. Como se vê, o cenário vem sendo positivo para a região centro-oeste e também para a média nacional. Mais valores chegando, dessa vez para o boi magro. E agora o assunto é previsão do tempo para você, pecuarista da região centro-oeste do país. Logicamente que nós vamos passar para você todas as regiões, mas primeiramente a região centro-oeste, onde pode ter chuva. As previsões são otimistas, segundo a agência Somar Meteorologia. Vamos conferir agora mais detalhes com a Juliana Rezende. Juliana, essa chuva pode melhorar ainda mais os pastos na região centro-oeste? Bom dia. Agroclima, oferecimento Santa Helena, as melhores sementes de milho para grãos e silagem. Steel, é hora de você fazer com motosserras Steel.
Olá, bom dia a todos. Isso mesmo, no decorrer da próxima semana é que novas áreas de instabilidade voltam a provocar pancadas de chuvas expressivas na região centro-oeste. E, inclusive, após períodos de tempo mais seco, onde a disponibilidade hídrica diminuiu em grande parte da região, essa volta das chuvas acaba mantendo condições climáticas mais favoráveis para o crescimento dos pastos. Os próximos 5 dias ainda serão de pancadas menos expressivas, com volume mais baixo, que não devem ultrapassar os 5 milímetros tanto no sul como no oeste do Mato Grosso do Sul. Agora, nas demais áreas da região centro-oeste, a tendência ainda deve ser de tempo mais seco e sem chuvas. É durante o segundo período que essas instabilidades ainda seguem avançando e se concentrando na região centro-oeste. Agora, os volumes de água no Mato Grosso do Sul tendem a alcançar até 30 milímetros no sul e no oeste do estado. Segue chovendo também em grande parte do Mato Grosso do Sul e essas instabilidades também se espalham um pouco mais pela faixa oeste do Mato Grosso. Agora, ainda em partes do estado do Mato Grosso e também de Goiás, a tendência ainda é de tempo mais seco e sem chuvas. Durante o terceiro período, essas chuvas agora perdem um pouco mais de intensidade e se tornam menos expressivas, com volume mais baixos. Agora não deve ultrapassar os 5 milímetros no sul e no oeste do Mato Grosso do Sul, enquanto que nas demais áreas da região centro-oeste, o tempo mais seco ainda deve persistir. Então, durante as próximas semanas, chove de maneira bastante expressiva, principalmente no Mato Grosso do Sul, e os pastos dessas regiões seguem beneficiados por conta do aumento de umidade no solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Já falamos sobre o boi gordo, agora nós vamos falar sobre o mercado de reposição, que nesse mês de agosto vem apresentando quedas consecutivas em Mato Grosso do Sul. Praça que é referência de preço para o resto do país. Mas vamos acompanhar aqui, vamos ver os números no fechamento do CPEA em São Paulo e também em Mato Grosso do Sul. Primeiramente, nós temos em São Paulo como que foi o fechamento ontem e como foi também esse início do mês de agosto. Você pode acompanhar aqui que no dia 1º de agosto estava em R$ 1.109 a unidade do bezerro. Em São Paulo, já no dia 2, apresentou uma leve alta, ou melhor, apresentou uma leve baixa, chegando a R$ 1.093,78. Continuou caindo no dia 3, apresentou uma nova queda no dia 4, no dia 7 fechou a R$ 1.088,06 e ontem, no dia 8, fechou em R$ 1.085,97. Apresentou uma queda de segunda para terça-feira de 0,19% e a variação no mês de agosto já está negativa em 1,14%. Vamos saber agora em Mato Grosso do Sul, praça que é referência de preço para o resto do país. Você pode acompanhar aqui que o preço do bezerro, que é a unidade do bezerro, estava no dia 1º de agosto em R$ 1.090,63. Esse preço permaneceu até o dia 3 do mês de agosto e já no dia 4 apresentou queda, chegando a R$ 1.086,65. Já no dia seguinte, ou melhor, já na segunda-feira, no dia 7, apresentou uma nova queda, ficando em R$ 1.066,31. E ontem apresentou uma ligeira alta, fechando em R$ 1.077,05. Você pode acompanhar aqui que entre segunda e terça-feira apresentou uma variação diária positiva de 1,01%, mas no fechamento do mês de agosto, no acumulado do mês de agosto, a média é ainda de baixa de 1,92%. E você agora acompanha os preços do bezerro nas principais praças de produção do país. Veja.
Por aqui mais informações e no final da semana passada, a Fazenda Santa Mônica, localizada em Ribas do Rio Pardo, aqui no estado de Mato Grosso do Sul, pode ter um prejuízo de quase R$2 milhões com a morte de aproximadamente 1.100 cabeças de gado no confinamento. As mortes dos animais que estavam prontos aí para o abate começaram na quinta-feira, mas ainda não se sabe, não se tem essa identificação da causa, do porquê da causa da morte de 1.100 cabeças de animais confinados. As informações giram em torno do botulismo por conta das características observadas. No entanto, a Agência Estadual de Defesa Sanitária, o IAGRO, já está investigando as mortes, assim como a equipe também da Universidade Federal do Estado de Mato Grosso do Sul. A notícia já está circulando em toda a imprensa nacional. Mas a Fazenda já enviou uma nota de esclarecimento explicando sobre o fato. E você vai acompanhar os detalhes com o jornalista Jorge Zaidan. Em nota de esclarecimento distribuída nesta terça-feira, a Fazenda Mônica Cristina informa que as ocorrências foram registradas de 2 a 5 de agosto. Segundo a direção do confinamento, as mortes foram estabilizadas e a contagem final ainda é apurada. Segundo a nota, a propriedade é organizada com 42 anos na atividade pecuária. É uma de 5 fazendas assistidas por 3 médicos veterinários responsáveis pela nutrição e reprodução de todo o rebanho. De imediato foram requisitados professores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na área de clínica e patologia, comparecendo ao local em diversas visitas, examinando todo o rebanho, coletando material para pesquisa em laboratório que possa identificar a causa da mortalidade. A IAGRO foi notificada diretamente na pessoa do presidente Luciano Chioqueta e também a Delegacia Federal de Agricultura, através do superintendente Celso Martins. Ainda segundo a nota, todas as providências pertinentes foram tomadas, em irrestrita obediência àqueles órgãos, enterrando os animais em valas de 4 metros de profundidade, em verdadeira operação de guerra. O trabalho foi concluído no sábado, 5 de agosto. Todos os animais da propriedade, e especialmente aqueles do confinamento, já tinham sido vacinados individualmente no tronco de contenção, em obediência ao que determina o Ministério da Agricultura. As operações de confinamento na marca 7 Pecuária repetem-se já por 11 anos, com muita eficiência e respeito à sanidade e ao meio ambiente. A fazenda produz 80% dos animais na categoria de novilho precoce, colaborando para produzir no Mato Grosso do Sul a melhor carne do Brasil. É caso isolado, não há o que preocupar-se em termos de doença desconhecida ou qualquer epidemia. As suspeitas clínicas são de botulismo, entretanto é prematuro antecipar-se aos laudos de laboratório e diagnóstico dos técnicos convocados. A nota conclui dizendo que o produtor não pretende manifestar-se antes do diagnóstico dos técnicos, ao mesmo tempo em que agradece as manifestações de apoio de amigos e colaboradores que tão bem conhecem sua idoneidade e dedicação ao agronegócio. Bom, o papel aqui do Bom Dia Produtor é esclarecer ao produtor rural de todo o Brasil, que já está acompanhando, deve ter recebido também no WhatsApp as informações da morte, então, de 1.100 cabeças de animais confinados. Mas a gente quer orientar, a gente não quer alardear. Para isso, nós convidamos aqui 2 pessoas especialíssimas para que você possa entender melhor sobre botulismo e também sobre essa problemática que deve ocorrer nos próximos dias até que esse laudo seja realmente divulgado. Ao meu lado está João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi, sempre companhia constante aqui conosco, e também o professor José Henrique Saraiva, que é professor universitário da área de clínica médica de grandes animais da Uniderp. Bom dia, José. Bom dia, João. Bom dia. Vamos às informações. Inclusive, foram divulgados também 2 laudos, né? 2 informações, esclarecimentos pelo IAGRO e também pelo Sindicato Rural de Ribas do Rio Pardo. Isso. Na sua opinião, como que o senhor vê tudo isso, a questão mesmo dessa possibilidade do botulismo? É uma forte suspeita pelo que a gente vem acompanhando, pelos laudos técnicos que saíram, pelo exame inicial de necropsia, sem a comprovação ainda laboratorial, mas há uma forte suspeita. Quando a gente tem uma grande mortalidade em 2, 3 dias, a gente descarta a possibilidade de uma doença, uma parte viral, bacteriana, e vai para um lado mais de intoxicação, que é o caso do botulismo.
provavelmente todos os animais ingeriram a toxina na dieta alimentar, que foi a mesma para todos, e infelizmente boa parte faleceu. Qual que é a sua opinião, senhor João Pedro? Eu conheço pessoalmente o pecuarista, ele é um cara profissional, ele adota a tecnologia, ele faz a integração agricultura, pecuária, floresta. Do ponto de vista técnico, eu tenho certeza que ele fez tudo o que era possível. Infelizmente, aconteceu um problema sério que foi esse. Essa questão do botulismo, no passado, era uma coisa muito frequente. Por questão de mineralização, por questão de cuidados com carcaças abandonadas no campo, etc. Hoje há uma preocupação maior com isso e você diminuiu esses casos. Só que nós estamos mudando o modelo de produção, nós estamos partindo para um modelo mais concentrado, o confinamento é um exemplo, em que o animal vai receber toda a dieta lá. Se houver algum problema de contaminação na forragem, na silagem, algum problema de mau manejo, algum problema qualquer, isso repercute, como aconteceu agora. Ontem nós trouxemos aqui no canal, eu estava ontem à noite, o diretor do Iagro, e a preocupação deles é o seguinte, é ir verificar realmente o que aconteceu e que a gente possa passar para todos os produtores brasileiros, inclusive alertando a questão de água, a questão de silagem, a questão de uma série de outros na alimentação, para evitar que outros problemas iguais a esse, que infelizmente aconteceram nesse confinamento, se repitam. Então vamos orientar melhor o produtor? Quais são as características do botulismo, professor? O animal, ele fica, a gente fala que tem uma paresia flácida, ele começa a perder a força muscular, a toxina ela impede o impulso nervoso e a contração muscular começa a ficar falha. Isso o animal deita, não consegue levantar para se alimentar e com o aumento da quantidade de toxina, essa flacidez passa para a musculatura da respiração, o diafragma. E aí o animal para de respirar e morre por parada respiratória, que deve ser o que ter acontecido com essa grande quantidade de animal. Uhum. E é facilmente observado, né? Você começa a já ver o animal ali debilitado, é botulismo. Ou existem também outras? Existem outras parecidas, como raiva em bovino, pode dar esse sintoma muito parecido. Mas o botulismo, a cauda fica sem tônus, a gente balança a cauda, ele não reclama, a língua fica frouxa, você puxa a língua, ele não consegue retrair a língua, e a gente palpa a musculatura, ela fica completamente mole, relaxada. E um outro dado importante é quando a gente faz a necropsia, não tem nenhum sinal clínico, você não vê. Como é uma causa tóxica é neuromuscular o problema, você não tem lesão no fígado, no rim, no pulmão, não tem nenhuma lesão, que é por isso a principal suspeita, porque não foi achado nenhuma lesão em nenhum órgão até agora. Olha só. E o que deve ser feito para evitar que essa toxina se prolifere, então? A gente tem que evitar a carcaça na propriedade, porque essa bactéria ela se prolifera em matéria orgânica em decomposição, seja ela de origem animal, uma carcaça, ou vegetal, por exemplo, excesso de lodo num reservatório de água, onde o animal beba água. Essa bactéria prolifera ali e produz toxina. O animal roer esse osso, onde está impregnado por toxina, ou beber a água no bebedouro, onde tem muita toxina, ele pode adquirir a doença. Uhum. No caso do confinamento, essa toxina veio ou pela água, que todos eles beberam a mesma, ou pela ração que é fornecida a todos os animais. Por isso, uma grande morte, ao mesmo tempo, porque todos eles comeram a toxina simultaneamente. Uhum. Uma outra forma de você prevenir seria a vacinação. E esses animais, eles foram vacinados, segundo o proprietário. Só que a vacina, ela tem uma capacidade limitada de prevenir a doença. Quando a gente fala que é o desafio, a quantidade de toxina supera a capacidade de proteção da vacina, aí o animal desenvolve a doença com todas as vacinas. Vamos aproveitar desse problema, passar uma informação que eu acho que é importante a todo produtor, a todo pecuarista brasileiro. Você hoje há até uma obrigatoriedade legal de você levar a água até o animal. O que o senhor, que trabalha nessa área, o que o senhor recomendaria, os cuidados que eles têm que ter, seja nas pilhetas, seja nos açudes que são feitos hoje para fornecer água para os animais? Os cuidados básicos que o senhor falaria para evitar problemas iguais a esse? Na pileta, a gente
ter uma observação diária, se tem alguma carcaça de animal morto, não necessário um bovino, um passarinho, um rato, alguma coisa, isso já pode promover o botulismo. E lavar ela pelo menos uma vez por mês para poder tirar o lodo que fica acumulado nela. O ideal que se for em açude, que seja um açude de grande quantidade, porque a gente não consegue controlar a morte. Por exemplo, morreu um passarinho, você não vai ver ele morto num açude. Mas se tiver uma quantidade grande de água, ele dilui a toxina e aí dificulta a transmissão da doença. Algum produto químico, tipo cal virgem e tal, ajudaria a minorar os problemas de contaminação? Ajudaria, sim. A aplicação de cal... Na pileta, sim. Lavar e usar algum antisséptico. Poderia ser o cal, o cloro. Agora, numa caixa d'água, já é um reservatório grande, já é mais complicado. Uhum. E uma outra coisa que eu acho que eu tenho que fazer um alerta, porque no campo, muitas vezes o animal morre quando acontece e o peão fala, mordida de cobra. Esse é o padrão, a figura... Eu acho que deveria haver uma preocupação maior de ir mais a fundo nessas questões. Quando o animal morreu, procurar tentar realmente ver as causas. Como você falou, na necrópsia é difícil você ver se houve alguma contaminação, lesão no fígado e tal. Ontem o pessoal do IAGRO comentou que estão fazendo testes com animais vivos, com camundongos, para ver a reação dos animais aos produtos derivados da silagem, alguma coisa qualquer. Acho que houve uma contaminação artificial para ver o comportamento dele. Isso dá um retrato fiel do processo, do problema? Ele ajuda a fechar o diagnóstico. Recentemente eu mandei para o IAGRO também para tentar descobrir se era botulismo e deu positivo para a nossa suspeita. O problema é que não necessariamente o animal tenha botulismo e vai dar positivo no laboratório. Então, se der negativo laboratorialmente, não descarta a nossa suspeita clínica do botulismo. O que eles pegam? A comida, resto do conteúdo gástrico do animal, do que está no rumen, e aí ele inocula no camundongo. E se ele desenvolver a doença do botulismo, está comprovado o teste. Existe grau de intoxicação ou se o animal ingere essa toxina, automaticamente é morte na certa, professor? Não, existe grau. Ele pode passar assim, de uma fraqueza muscular, de nem deitar, a uma morte súbita por parada respiratória. Uhum. Pelo que a gente acompanhou, nesses animais do confinamento, eles foram para o grau de superagudo a agudo. Quer dizer, eles deitaram e morreram. Normalmente, na propriedade, a gente vê o animal deita, fica 4, 5 dias deitado e depois morre. Não foi imediato. Foi imediato. Então, a quantidade de toxina, se foi realmente botulismo, provavelmente foi muito grande. Muito alta. Então, últimas palavras, como prevenir? Chamou muito a atenção dos produtores, realmente é uma problemática que precisa ser orientada melhor. Deixe suas orientações finais, como prevenir, como prestar atenção na sua propriedade, principalmente em questão de confinamento. O importante é a gente falar que o consumidor não está correndo risco em consumir a carne bovina. No frigorífico, quando esse animal vai ser abatido, existe uma inspeção do fiscal federal agropecuário, ou estadual, ou municipal, que eles avaliam o animal antes da morte e depois da morte. Então, se ele tem algum sintoma neurológico, esse animal não vai ser abatido. Ele vai ser descartado do abate antes de se iniciar o abate. E depois, toda a sua carcaça é vistoriada. Isso é importante falar que a população não está sofrendo risco nenhum de consumir a nossa carne, que é de excelente qualidade. Agora, para prevenir, a gente deve evitar carcaça, seja ela de bovino ou de qualquer animal silvestre na propriedade. Achou uma carcaça? Enterra, queima, não deixa a carcaça disponível. E forneça água de excelente qualidade, sem ser uma água suja, contaminada, e vacina esse animal. Seriam essas as principais atitudes, além da boa mineralização. Um animal bem mineralizado, ele procura menos roer osso no pasto. Tá certo. Senhor João, o senhor quer dar... Não, eu acho que o importante é isso. O produtor tem que estar sempre antenado e vendo. Se houver algum problema, ele procurar um veterinário responsável na região para poder levar as informações para que não se repitam casos iguais a esse. Porque, infelizmente, foi um problema seríssimo do ponto de vista
para o pecuarista do ponto de vista econômico. Para o setor, sempre fica essa imagem que mais estamos vivendo esse ano, com sobressaltos. Então, é importante que haja sempre um sentido de prevenção ao processo e acho que essas informações que o professor nos passou são extremamente importantes. Afinal, como já dizia o velho ditado, prevenir é melhor que remediar, com certeza absoluta. Mas então fica o recado, o consumidor não tem problema nenhum, pode ficar tranquilo que a carne brasileira é de excelente qualidade, isso é fato consumado. Muito obrigada, professor José, João Pedro, pelas informações. E por aqui é hora de intervalo comercial, daqui a pouquinho um bloco com muitos leilões, os melhores leilões que agitam as pistas do país. 2 minutinhos e nós retornamos. 7 horas e 52 minutos. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira. Agora um bloco dedicado a você, pecuarista, que quer fazer um grande investimento. Os melhores investimentos você encontra aqui nos canais da rede SBA. Vamos falar sobre a 7ª semana Guzerá Perfeita União, que começou na última segunda-feira com o quadro de Olho na Fazenda. Aliás, uma semana inteirinha com muita informação para você sobre o gado que será ofertado na próxima segunda-feira. Vamos saber com o Daniel de Paulo, que está em Pirajuí, os detalhes desse grande evento. Ele está lá de Olho na Fazenda. Ô Daniel, muito bom dia para você. Quais são as informações? Bom dia, Antônio. Bom dia a você, a todos os que acompanham. Bom dia, produtor, desta quarta-feira. Mais uma vez amanheceu bonita demais aqui em Pirajuí, na região noroeste de São Paulo. A quarta-feira com bastante sol. Ontem estava um pouquinho encoberto, mas não faz frio aqui não. Nós temos até imagens, olha aí, o amanhecer. Aqui a capela tradicional aqui da chegada da Fazenda Perfeita União e o gado Guzerá, criado aqui há 50 anos, hospedado aqui para receber as pessoas que estão vindo. Desde ontem já começaram a chegar alguns convidados, alguns parceiros do Guzerá-IT para ver de perto aquilo que nós vamos ter em oferta na segunda-feira, a partir de 6 da tarde, em mais um evento muito especial preparado pela família do Tarcísio Stoneto, que está aqui do meu lado. Já acordamos cedo para vir para cá e para preparar o dia, preparar a semana para trabalhar, que é o que move esse Brasil. Afinal de contas, genética sobra, responsabilidade sobra e credibilidade sobra também por conta de tudo isso, né, Tarcísio? Bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos da SBA. Realmente, Daniel, a carne ela é muito forte, viu? Porque ultimamente ela está resistindo a uma paulada atrás da outra. Primeiro era a carne fraca, né? Nós estávamos juntos aqui, né? Ácido ascórbico, que era cancerígeno, né? Foi feito na verdade, na minha opinião, foi feito um carnaval em cima, com pouco conhecimento. Muita gente prejudicou, né? Com tanta notícia errada que depois foi distorcida. É óbvio que aqui, o país é enorme, existe problema sim. Mas é gozado como aqui tudo se potencializa. Não a qualidade, mas sim os problemas, né? O capim, você sabia que o capim, hoje ele tem superávit de oxigênio? Pronto, ninguém fala disso. Isso aí ninguém fala. Hoje uma floresta estabilizada, hoje tudo que ela produz de oxigênio ela consome, né? Então muitas vezes aí até a pecuária é responsável aí pela imprensa direcionada, que é responsável pelo desmatamento, pelo aquecimento global, mas na verdade quem mais cuida do meio ambiente, quem mais faz desmatamento hoje são os pseudos agropecuaristas, os pseudos índios, os pseudos sem terras, e aí vai. Na verdade quem faz tudo isso daí são os exploradores aí, são os da madeira, né? E o pessoal vem falar do gás metano da pecuária. Mas nós estamos aqui promovendo a sustentabilidade, inclusive, da pecuária, né? E com tecnologia, e cada vez diminuindo o ciclo do boi, né? E pondo cada vez mais qualidade no produto final, que é consumido pelo ser humano e que é fundamental para a saúde humana. Não, e outra coisa, o capim, raramente, ele vai um defensivo no capim. O que o boi come? Capim. Então, se existe hoje um produto natural hoje e que se aproxima mais na sua totalidade do orgânico, é o boi, né? Então, a carne, antigamente falava que faz mal, hoje está provado que não faz. Então, gente, pode comer carne, que carne é natural. Carne faz bem para a saúde, né? E hoje nós temos qualidade sim. O mundo precisa da carne brasileira. Qualquer notícia ruim aqui, como da carne fraca, o preço da carne lá fora aumentou de preço. Porque, na verdade, hoje quem tem carne de qualidade e a bom preço é o Brasil, né? Mas vamos tocar
o barco. E vamos falar em sustentabilidade da pecuária, da agropecuária e inclusive da pecuária com essa tecnologia da eficiência alimentar. Que é medida aqui com muita responsabilidade para gerar produtos assim, que vão chegar no campo e vão fazer tudo isso que você prega no seu dia a dia e que está estudado e mostrado já para quem quer a informação correta. Quer dizer, encurtar o ciclo do boi é com um touro desse que vai produzir um bezerro que vai crescer mais rápido, vai girar mais rápido, vai usar menos o meio ambiente para poder se tornar alimento, né? Isso, nós estamos constatando aqui na fazenda, apesar de a gente estar constatando que o Guzerá é uma raça muito eficiente, é uma conservação alimentar muito boa, nós estamos constatando aqui que mesmo dentro do grupo que a gente avalia, existem animais que comem até o dobro do outro que ganha o mesmo peso com a mesma qualidade. E é exatamente isso que a gente vem fazendo. A gente vem usando a eficiência alimentar como uma característica complementar de seleção. E hoje a gente está conseguindo animais aí que comem muito pouco e têm uma produtividade enorme. E já nesses 5 anos e meio de trabalho nós constatamos que o grupo dos animais que comem menos e o grupo que comem mais não tem nenhuma diferença significativa para ganho de peso, para cobertura de gordura, para rendimento de carcaça e também para perímetro escrotal. O que quer dizer isso? Que a única diferença significativa que eles têm é o que eles consomem de alimento. Então é um trabalho aí, sem dúvida nenhuma, que está... Eu acredito que a pecuária atual vai ter que ter essa tecnologia como característica complementar e a futura nem se fala. E aqui já tem isso, porque aí pega um touro que até 2, 3, 4, 5 anos atrás, estou falando aqui especificamente do caso da Perfeita União, nossa, mas que área de olho de lombo extraordinária, olha o marmoreio desse boi pela ultrassonografia de carcaça, a carcaça dele extraordinária, um aprumo fantástico, rusticidade, o racial perfeito, libido, comportamento, só que ele come o dobro do outro. Será que eu vou usar esse touro? Porque ele vai me comer mais o meu lucro, quer dizer, ele não vai deixar de ganhar, mas vai deixar de ganhar mais, como o outro que come menos e rende a mesma coisa. Essa identificação baliza os projetos de acasalamento aqui no Guzerá-Itê. É através dessas informações que se multiplica. E mais, para a gente completar, tudo isso está nesses touros que já são filhos de touros que foram medidos 6 anos atrás, 4, 5 anos atrás também, ou seja, desde muito cedo eles passam isso para os seus descendentes, né, Tarcísio? É um cálculo até meio complicado de fazer, mas nesses 5 anos e meio de trabalho, nós já estamos colhendo os frutos, nós já temos hoje a maior parte do rebanho, que são filhos desses touros que foram identificados, né? Então, isso a gente já tem, em média, aí, uma diminuição em torno de 10% de consumo de alimentos, sem perder nada em produtividade. A partir agora desses próximos anos, nós já vamos estar usando filhas dos touros que são eficientes, já com os animais que também foram identificados. Os trabalhos fora do país mostram que na terceira geração já nós temos animais de 20% a 30% mais eficientes do que a geração inicial. Então esse trabalho aí tem assim, uma importância fundamental dentro de qualquer sistema produtivo de carne. Então é um negócio muito bacana. E eu queria salientar também, vocês estão vendo os touros aí, onde eles estão sendo preparados para o leilão. É óbvio que eles não estão só comendo capim. Certo? Os animais são criados, recriados a campo, depois vão para a prova de eficiência alimentar ou não, mas eles são preparados para o leilão em semi-confinamento. Eles ficam nesses piquetes e recebem uma suplementação. Então, todos os animais produzidos aqui no Guzerá Perfeita União, eles são desafiados nesse sistema. Essa garrotada mesmo aí está em torno de 20 meses, ele já tem acabamento de carcaça, tem já uma boa musculosidade na sua carcaça, e foram desafiados não em confinamento, que seria um regime altamente nutritivo. Porque então, até o confinamento aqui, ele tem uma dieta balanceada e que imita um pasto de boa qualidade, que é o que todo mundo tem que fazer, né? Isso, na prova de eficiência alimentar, a dieta que é fornecida para os animais é um pasto de excelente, lógico que na teoria, mas é um pasto de excelente qualidade. Então, a gente, com todo o trabalho de avaliação que a gente faz, a gente é muito preocupado com a rusticidade dos animais. E outra coisa que você falou também, frisou bem, temperamento, né? A pecuária moderna tem que ter animais que se adaptam ao manejo, às novas tecnologias. Então, nós somos muito rigorosos nessa parte. O animal não tem bom temperamento, ele não é comercializado
para nenhum pecuarista, ele é comercializado para o frigorífico. A gente vai dedicar um espaço nesse De Olho na Fazenda especial aqui na Perfeita União para falar especificamente sobre o temperamento, que aqui há 13 anos é cuidado e é critério de seleção. Atenção, porque animal que tem reação no brete, ele é descartado. E isso não é uma coisa subjetiva, não, como era até anos atrás. Aqui é usado tecnologia também. É usada essa tecnologia através da doutora Valciara Maffei, que está sempre com a gente aqui, está nos assistindo lá em Teixeira de Freitas, na Bahia, se não estiver emprestando seus conhecimentos pelo Brasil afora. E ela traz aqui uma tecnologia desenvolvida por ela e pela Universidade Federal de Minas Gerais, que a gente vai mostrar em detalhes nas próximas participações, para falar sobre o reateste, que é o que determina qual é o grau de reatividade dos animais e classifica por temperamento o rebanho para que sejam utilizados apenas os de bom comportamento no brete e, lógico, na lida diária do campo. Isso ajuda um monte de coisa, inclusive aquilo que é o objetivo final em todas essas contas e processos, que é a qualidade de carne. Obrigado. Eu quero só rapidamente, já está aí na tela, os números estão nas telas, os números dos telefones que estão com o WhatsApp ativo para você participar das nossas transmissões aqui, nesse De Olho na Fazenda. Fique à vontade para mandar sua dúvida, sua pergunta, sua sugestão. Manda para a gente foto, manda exemplo do que você tem aí com a utilização de genética. Tudo que você precisar interagir, estão à disposição esses números para que você interaja com a equipe do Guzerá IT, que vai ter o maior prazer em colocar a sua dúvida aqui no ar e responder para você. Aliás, esses números também estão recebendo os lances, os pré-lances, em todos os lotes do leilão de segunda-feira, que começa às 6 da tarde com a venda de sêmen dos principais raçadores do Guzerá IT, às 6 da tarde até às 6h30, depois venda de animais comerciais, 300 produtos de corte, com a genética IT, os meio-sangue, sempre com Guzerá na ponta. Logo em seguida, as fêmeas, são 40 novilhas tetéias do Guzerá IT, e também, dos parceiros do Guzerá IT, que já desfrutam dessa genética, e logo em seguida, 60 reprodutores melhoradores com altíssimos índices de avaliação e eficiência alimentar. Dado o recado, meu caro Antônio Gustavo, siga daí, vamos pensar em boas notícias, porque aqui a gente trabalha com essa alegria de viver, de trabalhar e de produzir alimento para o mundo inteiro. A partir daqui de Pirajuí, volto a Campo Grande, Antônio Gustavo. Obrigado pelas informações, pela participação. E é muito importante lembrar também que você pode fazer o seu pré-lance através das tecnologias, através do WhatsApp da Guzerá IT. E lembrando que De Olho na Fazenda vai até a próxima segunda-feira, onde acontece o grande leilão da Guzerá IT Perfeita União. É isso mesmo, nós vamos para um breve intervalo, mas eu já te faço uma prévia. Amanhã também, a partir das 12 horas, pelo horário de Brasília, acontece um leilão com transmissão aqui pelo Canal do Boi, que é o Mega Leilão CFM 2017, onde serão ofertados 450 touros Nelore, direto de São José do Rio Preto. Nós vamos para o intervalo e voltamos rapidinho, né, Antônio? Voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Fique por aqui. 8h07, bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira, meio de semana, e muita informação para você, é claro. Agora o assunto é sobre produção leiteira. Nós temos um recado da Semex que traz para você informações sobre produção leiteira e também sobre genética. Veja. Com o desafio de elevar a produtividade e a lucratividade do rebanho bovino no mercado nacional de carne e leite, a Semex Brasil representa no país a maior central de inseminação artificial do mundo, a Semex Alliance, composta por 3 cooperativas canadenses, cada uma com mais de 60 anos de experiência. A empresa oferece soluções essenciais para o melhoramento genético em fazendas do mundo todo, com ganhos de produtividade e rentabilidade para os produtores. De acordo com o CEO da Semex Alliance, Paul Larmer, hoje a principal diferença da empresa no mercado é o fornecimento de soluções. Para Paul, a Semex é hoje totalmente voltada às necessidades de seus clientes, a fim de agregar valor ao pecuarista. Resultados que hoje podem ser alcançados por meio de tecnologias como o Immunity Plus, a I24, entre outros programas que a empresa oferece.
A Cemex é a empresa de genética que mais cresce no mundo. Hoje, a Cemex atua em 80 países, conta com 110 distribuidores e centrais de coleta em 4 continentes, além de uma divisão responsável pelo gado de corte, a Cemex Beef, localizada nos Estados Unidos. No Brasil, o grupo é formado pela Cemex Brasil, pela Central de Coleta de Sêmen Tairana, pelo Laboratório de Reprodução Assistida Senat Embriões e pela empresa de produtos e equipamentos direcionados à pecuária SRC Supply. No Brasil, hoje, nós temos 90 representantes aproximadamente, são mais de 16 gerentes a campo, fazendo toda a parte de fomento, de treinamento e levando esse conhecimento e tecnologia para todos os produtores, tanto da pecuária de corte quanto da pecuária de leite. A Cemex atua há mais de 40 anos no Brasil. Inicialmente com sede em Jundiaí, a empresa construiu sua sede própria em Blumenau, Santa Catarina, em 2007. E desde então, vem ampliando sua área de atuação no país, contando com uma extensa bateria de touros provados de raças taurinas e zebuínas. Na Cemex, o foco é resultado no campo e lucratividade para o pecuarista. Com soluções inovadoras, a empresa busca suprir as reais necessidades do mercado. E essa é a maior diferença Cemex. E é bom lembrar que você pode participar do Bom Dia Produtor, também dos programas aqui do Canal do Boi pelo WhatsApp. Mas nós temos um WhatsApp específico aqui do nosso programa, que é esse que você vê na tela, é o 67992647810. Estou com ele aqui na mão, já recebemos aqui contato do Paulo Sérgio de Mato Grosso, que está nos acompanhando, assiste Bom Dia Produtor sempre. Muito obrigado pela participação e também obrigado pela audiência, pela companhia. Deixa eu mandar um abraço aqui ao Júnior da Fazenda Indaiá, em Chapadão do Sul. Ele e também todos os colaboradores assistem diariamente o Bom Dia Produtor. Agora a Elaine está trazendo para você mais informações. Elaine? Sabe que existem produtos que garantem maior rentabilidade à sua empresa rural, que é o que todo pecuarista, agricultor procura, não é mesmo? Pois disso você vai ter agora informações detalhadas sobre produtos da Germipasto. E para falar sobre o assunto, sobre a semente Select, qual que é o diferencial dela, ao meu lado está o engenheiro agrônomo Guilherme Beretta, que vai trazer mais informações. Bom dia, Beretta. Olá, Elaine, bom dia a todos que nos acompanham. E qual que é o diferencial da semente Select? Por que semente Select? Por que comprar? Olha, Elaine, a Germipasto, depois de anos de estudo, nós chegamos exatamente nesse material. Antigamente nós tínhamos, antes da semente Select, nós tínhamos a semente incrustada, também uma semente muito boa, germinava, que era um espetáculo, se fazia uma boa fixação no campo, porém o visual dessa semente não era muito bonito. E a Germipasto, como sempre, em busca de tecnologias, lançou esse produto, a semente Select, onde a gente consegue aliar a beleza do produto com a boa germinação. Só para você ter uma ideia no que a gente está dizendo, Elaine, essa semente é colhida lá no nosso campo de produção, posteriormente é levada para o UBS, onde é feita a primeira limpeza. Então nós elevamos a pureza dessa semente acima de 90 pontos, traduzindo isso, retira-se todo o material inerte que não há interesse nele. Então terra, palha, torrão, semente de meia grana, fica sementes granadas que vão dar origem a cada semente uma planta. Posteriormente, e aí eu sempre chamo a atenção de você, produtor rural, que talvez essa seja uma das grandes diferenças da Germipasto em relação às suas concorrentes, é justamente a incrustação, a escarificação. E a escarificação serve, você já sabe, né, para melhoria sensível da germinação da semente. Então toda semente Select, toda semente incrustada da Germipasto, automaticamente ela é escarificada. Essa semente leva também na sua consistência o fungicida, então muitas vezes a gente tem problema de fungo de solo ou então fungos que estão na própria semente, então nós aplicamos o Vitavax Tiran. E por último, a aplicação da incrustação, que nada mais é que a camada de macro e micronutrientes e que vai ajudar inclusive a planta pós-germinação.
E tira uma dúvida aqui, o Brasil todo sintonizado neste momento aqui no Bom Dia Produtor. A semente Select, ela tem uma especificação, regiões que ela se adapta melhor, ou todas as regiões lá do norte do país até o sul, ela é indicada? Olha, ela é indicada em qualquer tipo de situação, Elaine, né? Desde que você tenha aí as condições de precipitações, condições climáticas, né? Acima aí todas as espécies, acima de 700, 800 milímetros anuais, você pode trabalhar com a semente Select. Um material exclusivo Germipasto e que traz toda a tecnologia englobada para que o produtor tenha sucesso na implantação da forrageira. E para quem tem já a VDTEC Multi ou a VDTEC, a última que foi lançada agora também, ela também serve porque ela é diferenciada tranquilamente, a VDTEC, ela pode fazer a utilização da semente Select? Exatamente, Helene. Tanto a VDTEC Plus, né, que é a VDTEC intermediária, vamos dizer assim, é o segundo lançamento, como a VDTEC Multi, ambas podem estar utilizando a semente Select. Lembrando que a VDTEC Multi, Elaine, é uma máquina bastante versátil e isso mostra a questão da regulagem. Né? Então, de 2 a 30 quilos por hectare, inclusive com a VDTEC Multi, você pode trabalhar com sementes de 50 de valor cultural também. Então, isso facilita você que está numa região e prefere trabalhar com esse produto, a VDTEC também consegue fazer a semeadura desse produto. Vamos assistir um caso de sucesso? Vamos lá, vamos acompanhar, dá uma olhada. As novidades da Germipasto são muitas, né? Todos os anos nós tentamos inovar. A empresa, ela está ampliando, está automatizando a sua indústria. Que a gente é uma estrada que não tem fim a inovação, né? Então nós temos uma incrustação nova, que se chama Select, uma tecnologia nova, um maquinário importado, uma forma totalmente diferente da incrustação que existia. É uma semente revestida que a pedido, né, de toda a equipe de vendas, a gente melhorou muito o visual dela, sendo que a gente sempre cuidou muito da qualidade com as sementes revestidas. Nós já tínhamos uma semente de muita boa germinação. A grande vantagem dela, ela vai ficar uma semente mais uniforme, né? Mais bem incrustada, semente por semente. Você pegando um paquímetro, você não vai ver praticamente a diferença de uma semente para outra, né? Isso interfere muito depois, no momento que você for plantar essa semente, a plantabilidade dela fica perfeita, né? É questão de inovação que o Germipasto sempre está trazendo. Hoje, a semente Select, ela é escarificada, ela tem tratamento fungicida e a empresa tem já um volume grande de sementes revestidas, que é a semente Select. Pois muito bem, outra palavra que o produtor gosta bastante é economizar. E está na hora então de fazer a compra programada. Eu posso comprar também a semente Selection nessa compra programada? Olha, Helene, a compra programada vai até o dia 15 de setembro, então há a oportunidade de você adquirir a sua semente de pastagem. A Germipasto trabalha aí com 19 cultivares, além da semente Select, mais 2 apresentações. E esse é o momento certo de você fazer bons negócios aqui juntamente à Germipasto. E para isso, meu amigo, você precisa entrar em contato agora mesmo com a central de vendas da Germipasto. Os números já estão aí na sua tela. Operadora 67 3389 6700 e também 0800 647 0050. Esse segundo número gratuito e para qualquer região do Brasil. Você também pode fazer contato com a empresa através do endereço eletrônico, né? Tá aí o germipasto.com.br. Inclusive, Elaine, várias informações. Muitas vezes o produtor quer saber um pouquinho mais da gramínea. Quer ir além, né? Exatamente, da gramínea que ele vai instalar na propriedade dele. Ele quer saber precipitação pluviométrica necessária, as características de proteína, de produtividade. Lá no germipasto.com.br você encontra também essas características. E através das mídias sociais,
mas o produtor também pode entrar em contato com a Germipaz. Tá aí, ó, Facebook e também o Instagram. E um canal com carinho que a gente trata, Elaine, é o YouTube, né? Porque lá nós temos aí vários vídeos, inclusive produtores, mais de 500, né? Mais de 500, 550 e alguma coisa, o Leonardo sempre atualiza pra gente, onde nós temos aí vídeos de casos de sucesso espalhado Brasil afora. Então, realmente, facilidade de você adquirir os nossos produtos. Muito obrigada, então, Beretta, pelas informações. Está aí, quer economizar, quer já fazer um planejamento, compra programada, está muito fácil. Os contatos estão passando na tela do seu televisor. Amanhã tem mais Beretta aqui com a gente, Germipaz trazendo mais informações importantes. Obrigada, Beretta. Ótima quarta-feira. Obrigado, até amanhã, se Deus quiser. Vamos falar agora sobre previsão do tempo? Antônio? Elaine, vamos falar sobre a previsão do tempo para a região sudeste. O interior paulista, após um período sem chuvas, parece que volta a garantir boas pastagens para as próximas semanas. Isso porque existe previsão de chuva entre o interior paulista e também a região sul de Minas Gerais. Mas quem traz para a gente agora mais detalhes, mais informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Juliana, a situação volta a ficar melhor na região sudeste? Conta para a gente. Agroclima. Oferecimento Steel. É hora de você fazer com motosserras Steel. De maneira mais fraca e isolada do que no interior do estado de São Paulo, o sul de Minas Gerais ainda deve receber algumas pancadas de chuva no decorrer da próxima semana e os pastos seguem favorecidos mesmo com essas pancadas de chuvas mais fracas. Os últimos períodos já vêm sendo de tempo mais seco na maior parte do interior da região sudeste e também no norte de Minas Gerais. Nas áreas em laranja é que os índices de umidade do solo vêm diminuindo de forma intensa e os pastos seguem mantendo o ritmo mais lento de crescimento. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência ainda é de tempo mais seco na região sudeste e é somente a partir da próxima semana que novas áreas de instabilidade voltam a avançar pela região sudeste. Essas pancadas de chuva tendem a se espalhar por todo o estado de São Paulo, alcançando o sul de Minas Gerais e também o sul do Rio de Janeiro. Os volumes mais expressivos de água tendem a se concentrar principalmente no sul do estado de São Paulo. Agora, nas demais áreas da região sudeste, na grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e também no norte do Rio de Janeiro, a tendência ainda é de tempo seco e com predomínio de sol. No decorrer do terceiro período, essas chuvas ainda se concentram em áreas da região sudeste, porém agora elas se concentram principalmente na costa leste da região. Os acumulados dessa vez são menos expressivos, devem acumular até 15 milímetros de água, enquanto que agora no interior tanto de Minas Gerais como também nas áreas mais ao noroeste do estado de São Paulo, a tendência ainda é de tempo mais seco e as pancadas de chuva seguem perdendo intensidade. Então, durante as próximas semanas, volta a chover na região sudeste, com acumulados significativos e os pastos seguem beneficiados por conta desse aumento da disponibilidade hídrica. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Uma coisa é fato, é cada vez maior a preocupação dos pecuaristas em relação ao bem-estar animal, porque já é comprovado que garante maior produtividade, é o que a gente espera, não é mesmo? Acompanhe mais detalhes nessas informações agora com Cairo Rodrigues. Incrementar os resultados reprodutivos em rebanho, em gado de corte, é tudo que o produtor deseja. Eu estou com o Ricardo Passos, que é médico veterinário, e eu já pergunto para ele quais são as estratégias para o produtor conseguir isso na prática. As estratégias elas são várias, e é uma somatória de atitudes que você tem que tomar para que você tenha um bom resultado na propriedade. O que a gente procura é estabelecer prioridades e quanto que você pode estar melhorando o seu resultado com o menor investimento possível, principalmente agora, numa época que a gente precisa de estar com todos os custos enxutos. Manejo do rebanho, porque se a gente, de alguma forma, tem uma vaca 365 dias no ano e 4 dias por ano a gente leva ela no curral para poder fazer uma IATF, e naqueles 4 dias a gente não conduz o animal com tranquilidade, não conduz o animal com nível de estresse mais baixo, a gente pode ter um resultado mais baixo na fertilidade em função disso. E uma das coisas que a gente tem trabalhado muito é na necessidade da melhoria do manejo desses animais. E esse manejo não é só dentro do curral, a gente começa a trabalhar já no pasto, na maternidade, estabelecendo uma rotina de trabalho onde você começa a cuidar e tratar dos animais de uma forma diferente e diminuir
os acidentes de trabalho, diminuir as perdas e, de alguma forma, melhorar a produtividade. É aplicar o bem-estar animal na prática. E o bem-estar ele tem um valor grande, poucas pessoas conseguem mensurar isso. Se a gente for, por exemplo, um dos reflexos que a gente vê é muito dentro do curral, sabe? E a gente tem medido dentro do curral essas diferenças. A gente classifica os animais em função da velocidade de saída do brete. Quando nós começamos a fazer esse trabalho, há uns 6 anos atrás, a gente não tinha muito, recursos, informações sobre isso, e para comprar equipamento sofisticado. Então estabelecemos scores de velocidade de saída. O animal que sai andando, ele tem a nota 1. O animal que sai marchando, tem a nota 2. E o animal que sai correndo, que é o animal que está mais estressado, ele te dá a nota 3. A gente chega a ter um diferencial, um ganho de prenhez na IATF, do animal de bom temperamento para o animal de temperamento ruim, de comportamento ruim naquele dia, de até 30%, depende do lote. Então, se você pegar em termos de índice de fertilidade impactando o custo da prenhez, tem lotes que estão com prenhez em torno de R$60 e tem lotes com R$138. E dentro, animais do mesmo lote, impactando financeiramente de uma forma diferente. Quando a gente leva essa informação, não é quanto vale, é quanto custa, é quanto vale um bom manejo, de alguma forma a gente consegue convencer mais as pessoas a melhorar o manejo. Não é só a prática de cuidar bem dos animais, não é só a filosofia, é também o maior retorno econômico que cuidar bem dos animais nos traz. O produtor tem que conhecer o seu sistema, né? Ricardo, obrigada pelas suas informações, tá? Tá certo. Kylie Rodrigues para o SBA. Bem-estar animal em primeiro lugar, você viu na reportagem de Kylie Rodrigues, e por aqui é hora de intervalo. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho para falar sobre fundo rural, que é um assunto que está em pauta no Brasil inteiro, e também sobre as exportações de suínos. Daqui a pouquinho, fique por aqui. Bom dia, produtor, de volta na sua manhã de quarta-feira, e um dos assuntos que ainda gera muita dúvida no pecuarista, no produtor rural, é sobre o fundo rural. E a bancada ruralista não está satisfeita com a medida provisória e quer incluir algumas emendas. Você acompanha agora mais detalhes com a repórter Camila Xavier, direto de Brasília. Camila. O texto da medida provisória do Fundo Rural não acompanha o que foi proposto pela bancada ruralista. Agora, eles discutem a inclusão de emendas para adaptar o texto de uma forma que seja justo para o produtor rural e eficiente para a Receita Federal. O governo tem todo o direito de emitir, de editar uma medida provisória que, pelo seu ponto de vista, seria o melhor para o governo. Nós queremos que seja melhor para todos. Mas o Fundo Rural é um tema diferente, o Fundo Rural é um assunto diferenciado, não é uma contribuição que estava aí na rotina da vida do produtor ou da própria indústria, está subliminares aí há quase 10 anos, então, obviamente, ele precisa ter um tratamento diferenciado com um pouco mais de zelo em relação a isso. Por isso, essa quantidade de emendas que, obviamente, vai ser transformado esse texto com um texto novo, se Deus quiser, da nossa relatora Tereza Cristina. Ao total, estão sendo discutidas 745 emendas de propostas de alteração do texto da medida provisória do Fundo Rural. Entre as principais está a alteração da data de adesão, que passaria de setembro para 29 de dezembro. Mais importantes prazo de adesão, quantidade de anos para pagar, né? E pagamento anual, alíquota de correção. Tem uns pontos que nós precisamos rever, de fato. Os produtores que não aderirem à renegociação da dívida do Fundo Rural serão prejudicados, pois pagarão 100% de juros e multas. Se ele não aderir, o prejuízo dele é ainda maior, porque ele vai pagar juros de 100%, ele vai pagar multa de 100% e assim por diante, e pode, inclusive, ficar com uma sanção administrativa de não conseguir alcançar algum tipo de crédito, financiamento do Plano Safra e assim por diante. Camila Xavier para o SBA. O destaque é suinocultura. E nas granjas paulistas, o valor nos últimos 7 dias vem apresentando valorização. Bom Dia, produtor, mostra para você nesta manhã de quarta-feira o cenário da suinocultura. Veja que entre os dias 24 a 31 de julho, o valor da arroba do suíno no estado de São Paulo estava a R$ 78,00. Já no início agora, os primeiros 7 dias do mês de agosto, o valor subindo 2,6%.
16%, passando para R$ 80 a arroba. E desde o início das valorizações na granja, na primeira quinzena de julho, o preço do cevado acumula alta de 21,2%. No entanto, a disponibilidade continua bastante ajustada à demanda. No atacado, porém, mesmo no início do mês ainda não foi observada maior movimentação, deixando os preços nos mesmos patamares da semana anterior. E para visualizar melhor como está esse valor, você acompanha aqui na tela do televisor. Carcaça especial com referência também em São Paulo, R$ 6,00 o quilo, referência de acordo com a Scott Consultoria. E para os próximos dias, o setor aguarda um incremento na demanda, o que poderá dar sustentação aos preços. Falando em suinocultura, veja os valores dessa vez nas principais praças produtoras aqui do país. E a Elaine falou agora há pouco sobre o mercado do suíno e a gente continua falando sobre esse mercado, mas sobre as exportações com origem de Santa Catarina, que apresentou um forte aumento entre o ano de 2016 e o ano de 2017. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, houve uma alta expressiva entre janeiro e julho. Vamos acompanhar aqui, vamos ver os números com relação às exportações de carne suína entre janeiro e julho desse ano, na comparação com 2016. O volume teve aumento, chegou a 162 mil toneladas, 162 mil toneladas e a receita nesse acumulado chegou a 385 milhões e 400 mil dólares. Houve um aumento de 36%, de mais de 36% nas exportações de carne suína entre janeiro e julho, na comparação com 2016. E nós temos aqui para você mais informações. E durante o mês de julho, nós temos aqui os números da carne suína in natura e os países que mais compraram a carne suína proveniente de Santa Catarina. Nós temos aqui a lista, a relação. Em primeiro lugar veio a Rússia, seguido por China e Hong Kong. O volume chegou a 23 mil toneladas, com uma receita de 23 milhões e 300 mil dólares. Houve um aumento na comparação com o ano de 2016, no mesmo período, de 5,4%. E esses dados são dados recentes e também é bom lembrar que a região sul do país é uma região livre da peste suína. E você tem agora mais informações. Enquanto essa boa notícia em relação ao aumento da receita gerada pelas exportações de carne suína do estado do Rio, lá de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, o momento é de apreensão. Isso porque, por conta desses bloqueios dos caminhoneiros em protesto ao aumento dos combustíveis, pode afetar as exportações de suínos para lá do estado do Rio Grande do Sul. Quem traz esses detalhes de como está essa movimentação é a Anelise Nicolodi. Em várias regiões do Rio Grande do Sul, o trânsito de caminhões está comprometido, como aqui na BR-158 em Cruz Alta. Com isso, muitas indústrias não estão conseguindo escoar a produção. Durante o fim de semana, os caminhões que cruzaram a BR-158 foram impedidos de seguir viagem. Os motoristas eram convidados pelos líderes do movimento a parar no pátio desta indústria e participar do protesto por causa do aumento dos combustíveis. A nossa classe está defasada, nós estamos sendo humilhados dia após dia. Impostos, o caminhoneiro não sabe mais o que fazer. O aumento do diesel é um aumento muito alto. E a gente está pedindo para a população, tipo de Cruz Alta, Panambi, outras cidades do Rio Grande do Sul e até fora, que venham junto com nós. O caminhoneiro está dando a cara a tapa, em todos os caminhoneiros estão. E daí, por A ou por B, ordem governamental vem e tira nós da estrada como se nós fossemos ladrões, sendo que nós só queremos benefícios para nós, uma aposentadoria um dia. A nossa classe tá humilhada, dia após dia ela está sendo escorraçada. Eu não sei mais, eu tenho vontade muitas vezes de sair do ramo de caminhão, só que eu não sei mais o que fazer.
Os caminhoneiros tiveram o apoio de produtores rurais que levaram tratores para o meio da pista. O reajuste do PIS/COFINS nos combustíveis vai representar um aumento no custo da produção brasileira de grãos de mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Os impostos criados diretamente em cima do combustível, nós, no transporte ou na agricultura, em qualquer setor do comércio, vai deixando insustentável a profissão. No caso do transportador rodoviário de carga, o caminhoneiro autônomo, ele não está mais conseguindo se manter. O valor do óleo diesel é muito alto e nós queremos chamar a atenção do governo para que ele ache uma forma diferente, com mais responsabilidade para governar, que nos dê condição de continuarmos trabalhando. Isso vai atingir nós, frontalmente, os caminhoneiros, mas também vai atingir a todos. Por isso nós entendemos que esse movimento deve ser de toda a sociedade, de todas as pessoas, de todos os brasileiros. E é isso que a gente espera. Nós queremos segurança, para isso nós precisamos que não seja reduzido, inclusive, as verbas para a própria Polícia Rodoviária Federal, que é quem nos protege nas estradas. É uma série de coisas que não existe economicamente como manter um país com inflação baixa, com qualidade boa de vida para o seu povo, com a peça que gera, que faz com que o país funcione, com um custo desse aí, que é o combustível. O Brasil é um país agrícola e é um país que depende e sempre vai depender do transporte rodoviário. Então, o governo tem que nos ver de uma forma diferente para nos dar condição de continuarmos exercendo a nossa profissão dignamente. Segundo o presidente do Sindicato das Indústrias de Suínos, por causa dos bloqueios em diversas rodovias do Brasil, as câmaras frigoríficas e contêineres estão lotados e não tem como receber mais animais. Muitos já reduziram o ritmo de abate, mas com a impossibilidade de enviar os contêineres para os destinos e de receber os vazios, a solução será a suspensão dos processos. O setor de suínos movimenta mensalmente 600 contêineres nas rodovias gaúchas, ou seja, 400 toneladas de carne suína por dia. Já existem mandados de segurança sendo expedidos para a reintegração de posse das rodovias. Durante o fim de semana, a Justiça Federal determinou multa de R$ 5.000 para cada pessoa ou veículo que descumprir a decisão. Lembrando você que esses protestos estão acontecendo em várias partes aqui do país. Vamos falar agora sobre saúde animal, Antônio? É muito importante, é um assunto muito importante, porque o produtor rural pecuarista tem que preparar o animal antes do confinamento. E é sobre esse assunto que a MSD Saúde Animal deu algumas dicas de como preparar esse animal para a engorda. Vamos acompanhar. Já abordamos temas relacionados a doenças respiratórias que acometem muito o gado no período em que ele fica confinado, 90 dias, 120 dias. Vamos abordar agora no período anterior ao confinamento. O gado precisa ser tratado, ter uma boa saúde, de maneira a que quando entrar no coxo, quando começar a se alimentar no coxo, a boa saúde contribua também para a boa produtividade. Eu vou conversar com o médico veterinário Emerson Botelho, que é gerente de produtos da área de antiparasitos e biológicos da MSD Saúde Animal. Emerson, muito obrigado pela sua entrevista. Quais são os cuidados mais importantes no pré-confinamento que o produtor deve ter? Olá, Zaidan, olá a todos. A questão de parasito, a gente tem que ter uma consciência muito grande que os animais, para entrar no confinamento, eles têm que estar em uma condição de sanidade elevada, plena, para que ele possa expressar todo o potencial genético e a alimentação que ele vai receber e com isso ter o máximo ganho de peso. Pensando especificamente nos parasitas, eu vou começar primeiro pelos ectos, então o carrapato é a mosca, que tem que ter um controle prévio antes de chegar no confinamento, para que a gente chegue com esses animais já limpos do carrapato, então um cuidado na originação desses animais e no recebimento desses animais na área de confinamento, para eles já estarem limpos e livres de ectoparasitas. Mas o grande foco no confinamento é a verminose. Então os animais vão entrar no confinamento, normalmente no protocolo de entrada nós fazemos um vermífugo. E é muito importante o cuidado com esse vermífugo, a qualidade desse vermífugo, porque a verminose, normalmente o produtor liga sempre a questão de que o verme vai expoliar, vai retirar do animal
via lá no intestino, né, ou no abomaso, num dos 4 estômagos do animal, tirando nutrientes dele. Mas a gente tem um segundo prejuízo grande que a verminose causa nos animais, que é animais parasitados, né, animais com verminose, e a gente tem trabalhos que comprovam isso, tem um consumo de matéria seca menor. E no confinamento isso é um ponto fundamental, porque a gente quer um animal tendo um alto consumo de matéria seca. Quanto mais ele consome, quanto mais ele se alimenta, mais ele ganha peso. Então a verminose traz 2 grandes prejuízos para o produtor, para o animal, que é essa questão de diminuir o consumo de matéria seca e a própria espoliação, né, retirada de nutrientes do animal, fazendo com que a performance dele não seja a adequada. Então, por isso, grande preocupação de um controle de verminose na entrada dos animais para o confinamento, com produto de qualidade, um protocolo bem feito, para que realmente você tenha o potencial do animal expressar toda a sua capacidade de ganho de peso. Ou seja, o animal precisa entrar limpo para ter um maior ganho de peso no confinamento. Correto. Principalmente pensando nos ectos, ele já tem que chegar limpo no confinamento. Na questão da verminose, normalmente no protocolo de entrada, né, os animais tomam o vermífugo, porque aí vai limpar e vai passar o período do confinamento já sem nenhuma carga parasitária, nenhum verme, podendo expressar o seu potencial. Então esse é o grande cuidado. Hoje nós temos trabalhado muito com vermífugo oral. Algumas propriedades o pessoal pensa que a questão de ser oral ele tem um manejo um pouco mais complicado do que o injetável, mas a gente tem várias situações que a gente tem levado o pessoal, os aplicadores corretos, né, de uso oral, tanto manual como pneumático, que facilitam enormemente. Então, durante o protocolo de entrada dos animais, em menos de 1 minuto, você consegue fazer essa dosificação do vermífugo oral, que é uma indicação grande para o confinamento, por ser um agente, porque como ele é via oral, ele vai direto ao foco, onde estão os parasitas, e ele tem uma ação muito rápida, então consegue fazer um efeito, inclusive em algumas cepas de verme resistente, a gente tem tido resultado superior ao tratamento com produtos via injetável. Eu conversei com o médico veterinário Emerson Botelho, da MSD Saúde Animal. Muito obrigado pela sua entrevista. Obrigado, estamos aí, sempre precisar da MSD Saúde Animal, é só entrar em contato. Continuando com informações, vamos falar agora sobre previsão do tempo. Região Sul em destaque, atenção produtor e produtora sintonizado aqui no Bom Dia Produtor. A chuva está chegando, viu? E deve chegar ainda esta semana, melhorando as condições do pasto. Detalhes com Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Sim, essas pancadas se tornam bastante expressivas na região sul do país e também frequentes. No decorrer das próximas semanas, as pancadas voltam a ganhar força e os acumulados tendem a ser elevados na região sul. Os índices de umidade do solo já estão mais elevados em grande parte, especialmente das áreas em rosa, e os pastos já vêm sendo beneficiados por conta do retorno das chuvas. Os próximos 5 dias serão de pancadas fortes de chuva, principalmente na faixa oeste gaúcha. Volumes de 50 até 70 milímetros podem ocorrer nessas regiões. Agora, nas áreas restantes, tanto do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, como também no oeste paranaense, as chuvas ainda ocorrem, mas com menor volume. Os volumes de água nessas áreas não ultrapassam os 15 milímetros. Já no decorrer do segundo período, essas instabilidades ainda seguem concentradas no sul do país, porém agora as pancadas mais fortes ocorrem principalmente no Paraná. Volumes de até 50 milímetros podem ocorrer no estado paranaense. Segue chovendo mais forte também no estado de Santa Catarina e também no norte gaúcho. Do oeste ao sul do Rio Grande do Sul, as pancadas se tornam mais fracas e isoladas. No decorrer do terceiro período, as chuvas ainda se concentram no sul do país, mas agora perdem força em grande parte dos 3 estados da região sul. Agora os volumes de água ficam mais concentrados nas áreas centrais de Santa Catarina, onde pode chover até 30 milímetros, e nas demais áreas da região sul a tendência é de pancadas mais fracas e com volumes mais baixos. Então, durante as próximas semanas, os pastos seguem beneficiados por conta do retorno das chuvas na região sul, e essas pancadas tendem a ser de forte intensidade, garantindo o aumento dos índices de umidade do solo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Juliana, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouquinho nós teremos detalhes com relação à previsão para a região norte e também nordeste. Agora vamos para um breve intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos com informações de mercado, com o que está agitando aqui o cenário nacional. Tem imposto chegando por aí, você é contra ou a favor? É o que a gente vai ver daqui a pouquinho com direto da B3, com Walter Pulga Júnior. 8h49. Bom dia, produtor. Na sua manhã de quarta-feira, o assunto agora é sobre agricultura.
Vamos falar sobre a colheita de milho, que já encerrou no município de Sorriso, em Mato Grosso. Por lá, o tempo ajudou e a produtividade foi melhor do que no ano passado, do que nas safras passadas. Mas só que o produtor está enfrentando um grande gargalo, é sobre a greve dos caminhoneiros. As informações na reportagem de Valdir Pacheco. Sorriso, a capital nacional do agronegócio, encerra a colheita da segunda safra com a cultura do milho. Eu converso agora com o Luimar GM, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Pode-se considerar que essa segunda safra foi uma safra cheia, Luimar? Com certeza, produtores mostrando aí a capacidade, a qualidade que eles conduzem suas lavouras, que eles têm investido no campo. E mais uma vez, Sorriso mostrando o porquê do título Capital Nacional do Agronegócio. Voltamos aos patamares anteriores, desconsiderando o último ano, onde tivemos o problema aí de estresse hídrico e tivemos uma segunda safra com números bem aquém daquilo que normalmente nós produzimos. Este ano, o clima favoreceu o desenvolvimento das lavouras, tanto de primeira safra, a cultura do soja, como a de segunda safra, que foi implantada dentro das melhores condições de se conduzir uma lavoura. É um plantio feito cedo, um plantio feito com qualidade, da forma que deve ser feito e agora colhendo os resultados daquilo que o agricultor investiu e implantou em sua propriedade. Chegamos ao final da colheita de segunda safra com números expressivos, tivemos uma boa colheita, uma boa produção daquilo que plantamos e que aí estão nos armazéns, até então faltando algum espaço para que se guarde esse produto. E também bastante contratos feitos anteriormente que escoaram o produto, facilitando o agricultor a guardar a safra de verão, essa safrinha de milho. Muito milho céu aberto. E agora com a paralisação desses caminhoneiros, como é que faz? Qual é a expectativa? São os gargalos que o agricultor enfrenta no dia a dia e que nem sempre são vistos, né? Tivemos problema de armazenagem, visto que foi uma boa produtividade e também que alguns armazéns ainda têm um pequeno estoque de soja, impossibilitando de usar esse espaço com a segunda safra. Então, causa assim um problema a curto prazo e basicamente já está resolvido. Tinha bem mais produto exposto, hoje já diminuiu o volume. Também a paralisação dos caminhoneiros impede que seja escoado esse produto, mas esperamos que seja resolvido o quanto antes, porque a pauta deles é verídica, a gente entende e praticamente o agricultor e o caminhoneiro é uma entidade só, é uma classe só, porque horas nós precisamos deles para trazer a matéria-prima, para instalar nossas lavouras e na colheita precisamos deles para escoar o nosso produto. Então somos parceiros, vivemos bastante entrelaçados e a gente espera que o quanto antes seja resolvido o problema dessa classe, que muito tem feito para que o Brasil alimente a sua população e até exporte produtos para manter a balança comercial. A indústria se precaveu sabendo dos gargalos de transporte e no ato da compra ela já estipulou um prazo mais longo de retirada. Então imaginamos que este milho recém-colhido permaneça nos armazéns no máximo até dezembro e que em janeiro, por início da colheita da safra de soja, já estejam limpos, prontos e aptos a receber o soja que será colhido. Ok, Luimar, muito obrigado pela sua participação. Valdir Pacheco para o SBA. E você acompanhou agora há pouco informações com relação à colheita de milho de segunda safra na região de Sorriso, no Mato Grosso, na região centro-oeste. Nós vamos agora para a região sudeste com informações. É isso mesmo, é que amanhã está chegando aí o grande dia, a partir das 12 horas,
Pelo horário de Brasília, você acompanha aqui um mega leilão CFM 2017, que acontece em São José do Rio Preto, com transmissão, claro, exclusiva aqui pelo canal do Boi. E é para lá que nós vamos agora conversar com o Gustavo D'Angelo, que já está posicionado. Está chegando o grande dia, os preparativos, como estão os ânimos também por aí. Bom dia, Gustavo, e a equipe que está contigo nesse momento. Bom dia para você, Elaine. Bom dia a todos os amigos que acompanham a programação do SBA aqui dentro do Bom Dia Produtor. É isso mesmo, os preparativos e os ânimos estão a todo vapor, com certeza, viu, Elaine? Está chegando o grande dia, como você bem disse. É amanhã, a partir do meio-dia, a CFM coloca à disposição do mercado 450 touros Nelore de alto índice CFM. Mas para a gente falar mais sobre a programação, que na verdade são 2 dias de evento, viu? Eu estou aqui com o Neto Miranda, que é o gerente de pecuária da CFM, e com o professor José Bento Ferraz, ele que é professor da USP de Pirassununga e também realiza toda a avaliação dos animais aqui da CFM. Neto, está chegando o grande dia, vamos passar a programação exata para o pessoal que está acompanhando a gente. São 2 dias de evento, na verdade, né? Amanhã e sexta. Conta para a gente. Bom dia. É isso aí, Gustavo. Bom dia a todos os telespectadores do SBA. Estamos chegando na reta final, realmente. Amanhã a gente começa a vender efetivamente os animais, né, com a abertura de venda da safra Carimbo 15, direto aqui do recinto Anísio Haddad, aqui em São José do Rio Preto, com um mega leilão a partir do meio-dia, né? A gente tem o leilão sendo transmitido pelo canal do Boi. E na sexta-feira a gente dá continuidade com as vendas na mega loja. Amanhã são 450 touros de alto índice CFM, e na sexta-feira a gente segue com a venda na fazenda, aí com um preço tabelado, sem comissão, a venda de fazenda realmente, com mais 550 touros aqui em Magda, em São Paulo, e na fazenda Lajeado, lá em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul. E aí, finalizando o trabalho da semana. É importante colocar que na sexta-feira a gente não tem canal do Boi, né? Então, quem tiver interesse nas lojas tem que ir até a fazenda, Gustavo. É isso mesmo. Professor, é uma grande oportunidade, né, para os pecuaristas fazerem seus investimentos, né? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Neto. Eu acho que eu trago boas notícias e um bom estímulo para o pecuarista que está nos assistindo. Me ligou agora há pouco um pecuarista tradicional dizendo que todos os leilões que têm sido realizados nessa última quinzena, com um animal geneticamente avaliado, têm sido muito bem sucedidos. Isso mostra que o pecuarista acredita no seu negócio, os preços estão subindo, à razão de mais de R$1 por dia nesses últimos 10 dias, e o pecuarista entendeu que vai faltar boi e que a hora é de investir em material genético de qualidade. O Mega Leilão CFM vai oferecer esse ano 450 animais, todos eles com CEIP, aquele certificado especial de identificação e produção, chancelado pelo Ministério da Agricultura, e uma coisa especial, todos os 450 touros estão entre os 2% melhores animais produzidos pela CFM em seus 37 anos de programa de seleção. Temos que lembrar que a CFM já produziu com esta safra cerca de 40 mil touros e tem uma influência muito grande em todo o rebanho Nelore do Brasil, e a empresa é a maior vendedora de touros Nelore deste país. É isso aí, Neto. Então vamos falar um pouco mais. A gente confere aí umas imagens, né, uma amostra do que vai ser ofertado amanhã, então, a partir do meio-dia, um horário diferenciado, né, aqui pelo canal do Boi. São 1.000 touros, então, contando com o dia de amanhã e com a mega loja, né? Todos eles têm CEIP e, claro, exame andrológico. E aí vamos começar a falar sobre as vantagens e descontos para esse mega evento. Vamos começar a falar sobre o frete. Neto, passa para o pessoal de casa as informações, o que você tem sobre o frete. Ô, Gustavo, quanto ao frete, para carga fechada de 16 ou 24 touros, a gente entrega na malha rodoviária em qualquer lugar do país. Então, comprou uma carga, para quem precisa de um volume grande de touros, não tem que se preocupar com absolutamente nada com relação a isso, a gente entrega em qualquer lugar do Brasil. Se você não precisa de uma carga fechada de 16 touros, mas
num grupo aí na sua região, num único ponto, consegue comprar uma carga, não tem problema, a gente também entrega, desde que a gente consiga compor um caminhão, a gente entrega no mesmo ponto para vários compradores. Se você não precisa de uma carga e pode aproveitar uma dessas rotas que a gente vai passar agora, a gente também entrega qualquer quantidade nos pontos que são aqui em São José do Rio Preto, né? Em Magda, onde a gente está fazendo a loja aqui também em São Paulo, em Guarapuava, no Paraná, em Aquidauana, no Mato Grosso do Sul, em Cuiabá, no Mato Grosso, em Goianésia, no Goiás, Gurupi, no Tocantins e em Correntina, na Bahia. Para esses pontos, a gente entrega qualquer quantidade, 1 touro, 2 touros, a quantidade que for, a gente entrega nesses pontos ou nessa rota. E para Novo Progresso e Redenção, no Pará, aí a gente precisa aí de uma quantidade mínima de 8 touros e também a gente vai entregar nesses 2 pontos lá no Pará. Bem, só reforçando que aí carga fechada não precisa preocupar e a gente entrega em qualquer lugar, Gustavo. Ok, interessante essas vantagens, né, professor, que a CFM coloca para o produtor, né? Isso facilita demais a decisão de compra, porque a qualidade genética dos animais é realmente espetacular. Animais, como vocês podem ver nas imagens, selecionados para a produção de carne em regime de pasto, e com essa vantagem do frete, que o comprador não precisa se preocupar, porque já vai ser entregue nesses vários pontos, fica muito mais fácil tomar a decisão de compra. E é importante dizer que comprar um animal geneticamente avaliado é extremamente importante para fazer repasse na sua IATF. Caso contrário, você vai ter na sua vacada de reposição animais de IATF, animais filho de torama comum, que são realmente muito inferiores aos de inseminação. Então, é de alta importância você comprar touros de repasse de altíssima qualidade. Ok, professor. Rapidamente, Neto, vamos passar para o pessoal os descontos, as vantagens comerciais desse leilão. Gustavo, o leilão é longo, né? O leilão são 450 touros e apesar da gente estar vendo algumas baterias, os touros vão ser leiloados individualmente, né? Então, para conseguir fazer isso, a gente coloca algumas vantagens comerciais que aí ganha o nosso parceiro que está comprando e ganha a gente, porque a gente ganha com agilidade no leilão, né? Então, todo o catálogo é distribuído em baterias de 8 touros. E esses 8 touros geralmente têm uma característica em comum, ou é forte para peso de desmama, forte para ganho de peso pós-desmama, forte para precocidade sexual, enfim, alguma característica eles têm em comum, e isso a gente já coloca buscando também facilitar a escolha dos animais. E aí, se o nosso parceiro comprou um touro indicado como individual e tem interesse em um próximo touro que está indicado como opção, a prioridade vai ser dele. Se ele tiver interesse em levar aquele próximo animal pelo mesmo valor, ele vai levar o animal e com desconto de 1%. Isso esse formato é distribuído ao longo de todo o leilão. Cada bateria, o nosso parceiro pode chegar no último touro com 6% de desconto, fechando uma média na bateria de 3% de desconto. Além desse desconto por opção, a gente também tem um desconto dobrado que a gente coloca, que é uma bateria que a gente também dá opção para a bateria anterior. Nesse caso, o nosso parceiro levou com 3% de desconto uma bateria e tem interesse na próxima, a gente dobra esse desconto, quer dizer, a gente estimula que seja aproveitado esse desconto, dobrando para 6%, e a gente ganha com agilidade, né? Para a gente, o importante é fazer um negócio rápido, que não seja maçante para quem está lá com a gente, e fica bom para todo mundo. Exatamente. E é isso aí, então, muito obrigado, Neto, pela sua participação, pelas informações. Obrigado também, professor. Nosso tempo encerrou. A gente devolve para Campo Grande, mas é importante passar o contato da CFM. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente pelo agrocfm.com.br. Tem um e-mail também que é o faleconosco@agrocfm.com.br, e também você pode ter acesso ao catálogo no site da Central Leilões, centralleilões.com.br. Eu volto com você, Elaine. Obrigada, Gustavo D'Angelo, pelas informações. Vamos ficar sintonizados nesse mega leilão CFM 2017. E de São José do Rio Preto, vamos para a capital paulista. Vamos falar sobre o aumento dos impostos. Mesmo os políticos da base aliada do presidente Michel Temer não concordam com os aumentos dos impostos, viu, Elaine?
Ontem, por exemplo, o governo federal já adiou a possibilidade de aumentar a alíquota do imposto de renda. Quem traz para a gente agora mais informações é Walter Puga, direto da B3 Brasil Bolsa Balcão. Walter, muito bom dia. Bom dia, Antônio. O governo federal, o presidente Michel Temer, o Palácio do Planalto, enfim, comunicou ontem, no final da noite, que não pretende aumentar a alíquota de imposto de renda, como foi anteriormente anunciado. Aliás, nós destacamos esse assunto ontem aqui no Bom Dia Produtor. O governo estuda formas de aumentar impostos, tributos, para com isso conseguir aumentar a arrecadação no ano que vem. E uma das propostas que o Ministério da Fazenda estudava era um aumento da alíquota de imposto de renda, talvez para 30% ou até 35% para quem ganhe mais de R$20 mil por mês. Bom, essa proposta teve uma repercussão negativa entre os empresários brasileiros e até entre os deputados e senadores da base aliada do presidente Michel Temer. Por isso, no final da noite, o governo anunciou que não aumentará a alíquota de imposto de renda. No entanto, o que se sabe é que está em análise do Ministério da Fazenda tributação de lucros e de dividendos, também tributação de fundos de investimento imobiliário e o fim daquela isenção para investidores estrangeiros que trazem, na verdade, recursos de outros países para o Brasil. Também estaria em análise o fim de alguns benefícios fiscais concedidos a setores específicos, como, por exemplo, a exportadores de produtos brasileiros e também para a indústria química. Resumindo, o governo precisa encontrar uma saída para aumentar a arrecadação ano que vem em pelo menos 35 bilhões de reais. Mas não aumentará o imposto de renda, segundo anunciou o Palácio do Planalto. É um recuo, não há espaço para aumento de tributos por meio de decretos, é preciso passar pelo Congresso. O imposto de operações financeiras, por exemplo, precisa de aprovação do Congresso. Uma fonte da equipe econômica do governo lembrou que o governo precisa de apoio do Congresso para barrar pelo menos as pautas bombas que diminuem as receitas do governo. Se o governo conseguir controlar o Congresso a ponto de não aumentar as despesas, provavelmente esse déficit, esse rombo no orçamento do governo seria um pouco menor, Mas o governo estuda mesmo o aumento de impostos, isso é muito comentado em Brasília e já é aceito aí por boa parte do empresariado brasileiro. Os políticos, às vésperas das eleições do ano que vem com muito receio esse aumento de impostos. Bom, e o que acontece bem distante daqui, não, Antônio? Vamos lá. Bom, hoje em todas as capas de jornais europeus, o assunto é a política, a geopolítica que mostra aí, a política do presidente Donald Trump de confronto com a Coreia do Norte. Isso dá um tom negativo para o mercado. Ontem a Coreia do Norte ameaçou lançar mísseis no território de Guam, que é administrado pelos Estados Unidos. Os recentes exercícios militares realizados pelos Estados Unidos levam a situação regional a um ponto extremo. Então nós temos algumas preocupações quando se fala de geopolítica, Isso tem causado problema para o mercado. Veja o resultado lá no mercado asiático. Lá na Ásia, as bolsas também, os investidores das bolsas temem por conta desse conflito, estão preocupados e veja o resultado. Você acompanha agora o fechamento dos negócios lá na Ásia, veja, as bolsas vieram em baixa, queda na bolsa de Tóquio, queda na bolsa de Hong Kong, Xangai, também queda no índice Kospi da Bolsa de Seul. E por que isso? Porque há uma fuga para recursos seguros. Vamos dizer, dinheiro japonês é um dinheiro seguro. Então há uma corrida na valorização do dinheiro japonês, desvalorização dos papéis de empresas exportadoras na Bolsa de Tóquio. Por isso essa baixa. Também há uma procura por ouro no mercado, papéis... compra de ouro e títulos do Tesouro norte-americano. Tudo isso altera o comportamento das bolsas. Agora veja o que está ocorrendo lá na Europa por conta disso. Como os jornais europeus destacam esse assunto, veja o resultado. Era negativo agora há pouco, a baixa era acentuada e ela continua acentuada. Há uma preocupação no mercado financeiro internacional. Hoje, quarta-feira, a Bolsa de Frankfurt tem um índice DAX com queda de 1,26%, Londres cai 0,81%, Paris cai mais de 1,5%, Madrid também e Milão também tem um movimento de baixa. E no mercado americano, o que nós temos não é muito diferente não. Os índices trabalham com perspectiva de baixa. Agora há pouco em Nova York, o índice Dow Jones recuava 0,15%, Standard & Poor's recuava 0,38%, a Nasdaq caía mais de 0,5%. Então temos um movimento negativo, enquanto de outro lado nós temos petróleo em alta, Por volta de 7h30
30 minutos nesta manhã, o petróleo lá em Londres subia 0,21% e passava de $52 o barril. Petróleo WTI na Bolsa de Nova York já se aproximava de novo de $50 o barril. Então há uma acomodação no mercado diante dessa preocupação com a Coreia do Norte e com os Estados Unidos, essa tensão que existe e que causa problemas em toda aquela região. Bom, este fato, né, também interferia ontem na nossa bolsa aqui. Veja o fechamento da nossa bolsa. Durante todo o dia tivemos pontuação acima de 68 mil pontos, mas no fechamento dos negócios a bolsa acabou recuando. Operou em alta durante todo o dia, mas diante das notícias de tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos, o mercado brasileiro também cedeu no final do dia, recuou para 67.898 pontos. E o dólar? Bom, o dólar, veja o fechamento ontem, operava ontem com este valor que você tem no painel, R$ 3,13 mais 10. O dólar teve uma leve alta, né? Você constata aí na tela do seu televisor. O que ocorre com o dólar é que ainda é negociado na faixa de R$ 3,13 ontem, e a perspectiva é de que se mantenha agora em alta, já que há uma procura por títulos americanos e por dólar, que seria uma moeda mais segura. Bom, acompanhar a evolução das notícias para ver o comportamento do mercado. Agora são 9h11, horário de Brasília. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Nós vamos falar sobre açúcar, vamos falar sobre café, vamos falar sobre boi gordo. Eu retorno o sinal para Campo Grande. Antônio, Elaine. Agora há pouco você terá mais informações, aliás, agora há pouco você teve as informações com o Walter Puga, direto da B3, e você vai ter mais informações daqui a pouquinho aqui no Bom Dia Produtor. Vamos a um breve intervalo comercial, voltamos já com mais informações na sua manhã. Fique por aqui. Bom dia, produtor, de volta nesta manhã de quarta-feira, são 9h14 pelo horário de Brasília. Vamos falar agora sobre previsão do tempo, região Nordeste em destaque. Um abraço a todos os nordestinos, grande audiência aí por parte desta região. E o tempo tem sido aí mais chuvoso até na parte leste, mas o tempo deve ficar seco nos próximos dias. Detalhes com a Somar Meteorologia. Não, ainda não há tendência de mudança no padrão de chuvas da região Nordeste. As pancadas de chuva ainda devem seguir mais expressivas e frequentes, principalmente na costa leste da região, onde a disponibilidade hídrica até já aumentou no decorrer dos últimos períodos. E o predomínio tem sido de tempo mais seco no interior da região Nordeste. No decorrer dos próximos 5 dias, a tendência é de pancadas de chuva na faixa leste, ainda que de forma mais fraca. Essas pancadas seguem perdendo força se comparado aos últimos períodos. Algumas pancadas de chuva também ocorrem em áreas do norte do Maranhão, porém nas demais áreas do Nordeste a tendência ainda é de tempo seco e com predomínio de sol. No decorrer do segundo período, essas instabilidades agora da faixa leste da região ainda seguem persistentes, mesmo que com baixo volume. Agora os volumes de água não ultrapassam os 15 milímetros. No norte do Maranhão também segue chovendo pancadas mais isoladas e fracas. No decorrer do terceiro período é que as chuvas ainda seguem concentradas na faixa leste do Nordeste e agora se espalham cada vez mais pelas áreas costeiras. O norte do Maranhão também segue concentrando algumas pancadas de chuvas de forma mais irregular e também isolada. Enquanto que no interior do Nordeste a tendência ainda é de falta de chuvas e predomínio de tempo seco. Então, durante as próximas semanas, a tendência é de pancadas de chuva ainda na faixa leste do Nordeste, garantindo boa disponibilidade hídrica e favorecendo o crescimento dos pastos, enquanto que no interior da região a tendência é de tempo seco com falta de chuvas e os pastos seguem enfrentando dificuldade para se desenvolver por conta dessa baixa disponibilidade hídrica. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Até mais, Juliana. Ela falou agora há pouquinho para a gente aí sobre as informações com relação da previsão da região Norte e Nordeste. Quero aproveitar também e mandar um forte abraço para o Jaciel Galdino de Pernambuco. Nos assiste, está aqui participando pelo WhatsApp do Bom Dia Produtor. Se você quer participar, é muito fácil, 67992647810. Vamos agora até a B3, a Bolsa de Valores brasileira, saber como estão as negociações nesse início de dia, nessa manhã de quarta-feira. Puga, traz para a gente as informações. Bom, Antônio, vamos começar, como eu comentava agora há pouco, pelo açúcar, né? Porque a
queda no consumo mundial de açúcar pode levar a uma retração de até 5% na demanda por açúcar em todo o mundo, né? Isso vai ocorrer num período curto, viu? De 2 a 3 anos. A estimativa é do Rabobank, que emitiu um relatório ontem, foi amplamente divulgado em todo o mundo, né? Esse recuo previsto no consumo de açúcar corresponde praticamente ao crescimento natural da demanda do açúcar, que é de 1,5% a 2% ao ano. Ou seja, haveria uma reversão. E por que isso estaria ocorrendo? Bom, o documento elaborado por técnicos do Rabobank aponta que essa demanda mais fraca resulta na mudança dos hábitos dos consumidores e, mais do que isso, da pressão dos governos dos países sobre as empresas de alimento. Elas são cobradas, essas empresas, para reduzir a quantidade de açúcar, principalmente nas bebidas. É o que aponta Andy Duff, ele é estrategista global do Rabobank e um dos responsáveis por esse relatório divulgado ontem. O consumidor, explica o relatório, que se afasta do açúcar tornou-se uma tendência global. Segundo Duff, o Rabobank, a indústria açucareira não pode trabalhar com esse cenário apenas como uma moda passageira. Eles lembram que os consumidores já há algum tempo têm adotado aí açúcar, né, cortado açúcar na dieta, adotado uma restrição de açúcar, relacionando o produto diretamente à obesidade, né? Países como Chile, Egito, México, África do Sul e Tailândia, e nas principais capitais metropolitanas dos Estados Unidos, a legislação para o consumo de açúcar é cada vez mais rígida, né? Há punições para bebidas com alto teor de açúcar, caso do imposto sobre refrigerantes açucarados, por exemplo. Como resposta, a indústria de alimentos revisa os ingredientes dos produtos e, lógico, reduz as porções. Reduzindo as porções, diminui o consumo. As perspectivas para o consumo industrial do açúcar, tome nota, hein, dependem fortemente das tendências de consumo nos mercados emergentes. Ou seja, a taxa de crescimento no consumo mundial de açúcar vai continuar crescendo nos próximos 15 anos, mas provavelmente muito menos do que a taxa de crescimento no consumo de açúcar que se observava nos últimos 15 anos. Portanto, a redução da demanda já é uma perspectiva para o mercado de açúcar. Aliás, essas notícias repercutiram negativamente ontem no mercado americano, porque em Nova York o açúcar fechava em baixa pelo 6º pregão consecutivo. Fora isso, a expectativa, lógico, de uma grande produção no Brasil que continua influenciando os negócios. E mais, o potencial de produção da Índia e da Tailândia parece ter melhorado com o maior volume de chuvas, as chuvas das monções, né, na comparação com o ano passado. Então, o mercado veio em queda ontem na Bolsa de Nova York. Aliás, os preços do açúcar tendem a ceder lá fora, mas também aqui, viu? Ontem os preços do açúcar ficaram estáveis, né? Aqui no Brasil. Em Ribeirão Preto, o preço da saca de 50 quilos do açúcar cristal seguiu em R$ 57,00, né? Cerca de 16,50 centavos de dólar por libra-peso. Em Santos também permaneceu ainda nos R$ 59,00 a saca, cerca de 17 centavos de dólar por libra-peso. Agora, o CPEA já constatava que açúcar cristal, tendo como referência Santos, perdia ontem e perdia muito, viu? Na média do CPEA, veja, você tem na tela do seu televisor agora o fechamento dos números do CPEA, mostram, né, uma queda para R$ 56,50 a saca, ou seja, nós tivemos uma baixa entre os dias 7 e 8 de agosto de 3,98% no preço médio do açúcar cristal lá em Santos, para sacas de 50 quilos, né? No mês, quase 5% de baixa para o açúcar, considerando o levantamento do CPEA. E o que acontece neste momento lá em Nova York? Você acompanha comigo agora açúcar na Bolsa de Nova York, veja as cotações neste momento, o mercado lá continua em baixa, né? Contrato de outubro a 13,75 centavos de dólar por libra-peso recua 0,21%, contrato de açúcar para março do ano que vem também continua em queda, ou seja, temos aí o 7º dia de baixa para o açúcar lá fora, açúcar negociado lá na Bolsa de Nova York. Nós temos açúcar em Londres, nosso telespectador pode acompanhar açúcar em Londres também, você tem na tela do seu televisor, veja também uma baixa em Londres. Lá em Londres, açúcar refinado, né? Na Bolsa de Nova York, açúcar bruto, chamado Demerara. O contrato de outubro cai para 380 dólares por tonelada, ainda sobe um pouquinho, né? 0,07%, mas repare que os contratos de dezembro, março e maio recuam entre 0,15% até 0,45%, ou seja, uma baixa para as cotações do açúcar também em Londres. E essas são as principais informações sobre o que ocorre no mercado do açúcar, a perspectiva, como nós vimos, de redução da demanda mundial do açúcar. Você que é produtor rural, já pode ir planejando para os próximos 15 anos aí uma demanda menor por açúcar no mercado internacional. Se você trabalha com o setor sucro-alcooleiro,
De olho na informação. São 9 horas e 22 minutos, horário de Brasília, passamos pelo açúcar, agora vamos para o café, porque de outro lado o café teve mais um dia de alta ontem. Aliás, altas constantes para o café, recuperação de preço. O café passava ontem, no vencimento de setembro, lá na Bolsa de Nova York, passava de $1,42 por libra-peso. Na máxima do dia, se aproximava de $1,44 por libra-peso. Aqui na B3, também tivemos alta para o café, alta de mais de 0,5%. No sul de Minas, preço pago ao produtor, segundo safras de mercado, em média, R$ 485 a saca. Então, os preços em alta lá fora, aqui ainda estável. Eu falo de café arábica, bebida boa, com 15% de catação no sul de Minas. No Cerrado Mineiro, já R$ 490 a saca, em média, para café arábica, bebida boa, com 15% de catação. Café arábica Rio tipo 7, lá da zona da Mata de Minas Gerais, segundo safras de mercado, ainda na faixa de R$ 427 a saca. Agora, em 3 dias, café arábica sobe mais de R$10 por saca. Os preços do arábica subiram mais de R$10 por saca de 60 quilos nos últimos 3 dias. Vieram impulsionados aí pela elevação das cotações internacionais e pela menor oferta de café nesta safra, né? Ontem o CPEA constatava, e você tem na tela do seu televisor agora, acompanhe comigo, que em média café arábica era negociado a R$ 478,66 a saca, uma alta de 1,09% entre 7 e 8 de agosto. Repare que desde o dia 2 de agosto para cá, né, desde o início do mês, na verdade, né, dia 1º, nós temos alta superior a 3% para o café arábica no indicador do CPEA. E o café robusta negociado no Espírito Santo não caminha no mesmo sentido, não. Café robusta teve baixa ontem na média CPEA. Tendo como referência negócios no Espírito Santo, o café robusta negociado lá, veja, você tem na tela do seu televisor, R$ 415,89 a saca em média, uma baixa entre os dias 7 e 8 de agosto de 0,18%. Café robusta também tem alta? Tem, mas não a alta do café arábica. Tem uma alta de 0,28% no indicador do CPEA. Então a alta para o café arábica não é tão expressiva, a alta do café robusta não é tão expressiva como a alta para o café arábica. E o que ocorre agora no mercado americano? Diante da perspectiva de uma oferta menor de café arábica, veja as cotações no mercado futuro lá dos Estados Unidos, tendo como referência a Bolsa de Nova York, né? Contrato para setembro a $1,41 por libra-peso, agora recua, né? Abre em baixa, devolve parte dos ganhos recentes, cai 0,87%, perde agora 120 pontos. Café arábica negociado para dezembro, agora recua também lá a $1,45 por libra-peso, perde 125 pontos. Café arábica negociado para março também recua agora, $1,48 por libra-peso. Mas esse movimento é um movimento típico de realização de lucros. E depois de forte alta, o mercado se desfaz de parte dos contratos, sai na venda de contratos futuros e a perspectiva é de baixa. Mas já há pelo menos uma semana a café tem tido altas constantes no mercado futuro americano. Aqui na B3, contratos de café arábica em dólares por saca. Você tem na tela agora os primeiros negócios desta manhã. São 9 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Café arábica para setembro recua aqui também, assim como ocorre em Nova York. Se estava perto de 171, cai agora para a faixa de $169 a saca, perde 1%. Café arábica para dezembro a $174 a saca, perde mais, perde $2,65 por saca agora, devolve parte dos ganhos recentes, perde 1,5%. Mas o café para setembro do ano que vem ainda em alta, hein? São poucos contratos negociados, mas sobe mais um pouco, vai a $183 a saca. Você tem na última linha da tela do seu televisor já contratos negociados para setembro de 2019. Café para setembro de 2019 aqui na B3 fechava ontem a $192,80 a saca. 9 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Os preços do boi gordo voltam a subir com a demanda mais aquecida por carne bovina. O mercado físico do boi gordo teve preços ontem, em média, mais altos do que no início da semana, hein? Segundo o analista de safras e mercado, Fernando Henrique Iglesias, a demanda segue bastante aquecida, como era de fato a expectativa, diante da proximidade não só do Dia dos Pais, como do recebimento agora da massa salarial, né? Ao mesmo tempo, a oferta de animais terminados segue limitada no final da safra, o que faz aumentar aí a dependência de confinamento. Em São Paulo, preços médios já na faixa de R$ 128 a arroba, na segunda-feira estava na faixa de 127, em Minas Gerais a arroba ficou em
em R$ 124 em média ontem, estava 123, subiu ontem. Em Goiás subiu também, subiu R$1 por arroba, foi a R$ 122 a arroba em Goiás. No Mato Grosso do Sul, ainda inalterado na faixa de 119 arroba, e no Mato Grosso, R$ 118 a arroba. Levantamento de safras e mercado. Agora, ontem o CPEA constatava uma leve baixa na média dos negócios no interior de São Paulo. É o que você confere comigo. O levantamento do CPEA mostrava ontem um recuo de 30 centavos de real por arroba em média no interior de São Paulo. Uma queda leve de 0,23%, mas que ainda mantém boi gordo em alta no mês de agosto. O indicador CPEA, a R$ 128 arroba, ainda tem alta de cerca de 2% para boi gordo no mês de agosto. Agora, bezerro negociado no Mato Grosso do Sul continua em baixa, né? E a queda se aproxima aí de 2%, se mantém aí perto de 2%. Veja, em média, bezerro era negociado ontem no Mato Grosso do Sul a R$ 1.077,05 por cabeça. Até que uma leve recuperação, né, diante das baixas recentes. Chegou a perder quase 3%, agora a queda é um pouco menor, mas é uma queda de quase 2% para a média dos negócios com bezerro. Agora, boi gordo negociado no mercado futuro continua em alta, e ontem mais uma alta para boi gordo aqui na B3. Os primeiros negócios nesta manhã você acompanha agora, depois da alta de ontem. Boi gordo agora devolve parte dos ganhos. O contrato de setembro, que estava ontem a R$ 137,52 arroba no ajuste da bolsa, cai agora para R$ 137 arroba. Consolida, no entanto, as altas recentes para boi gordo no mercado futuro. O boi para outubro, que ontem subia para R$ 139,46, se mantém perto da estabilidade, perde muito pouco, mantém os ganhos que obteve recentemente, boi gordo para outubro, e tem negócios agora R$ 139,45 a arroba. E essas são as principais informações até este momento, 9h29, horário de Brasília. Antes de encerrar, Antônio, Elaine, vamos para o dólar, porque dólar negociado no mercado, dólar comercial opera agora com este valor que você tem no painel. Dólar sobe a R$ 3,14 mais 10, alta de 0,31%. Tensão entre Coreia do Norte e Estados Unidos, a busca no mercado financeiro por ativos fortes como o ouro, tesouro americano e o dólar, e também o dinheiro japonês, provocam essa alta que você acaba de ver na tela do seu televisor. O dólar abre negociações em alta e deve encerrar em alta hoje no mercado brasileiro. Eu encerro por aqui a minha participação, volto sinal para Campo Grande. Elaine, Antônio. Obrigado, Walter, pelas informações em tempo real para o seu planejamento estratégico. Você tem sempre aqui no Bom Dia Produtor, a partir das 7h15 da manhã. E nós voltamos amanhã, né, Elaine? É isso mesmo. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã, você já sabe, encontro marcado aqui com a nossa equipe do Bom Dia Produtor. Para você, uma excelente quarta-feira de bons negócios e até amanhã. Até amanhã. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no